A Grande São Paulo é o polo econômico mais importante do Brasil, que começou a se desenvolver com a expansão da cafeicultura no final do século XIX, quando a cidade começou a crescer em termos econômicos e populacionais. As melhores técnicas de plantio e a disponibilidade de trabalho assalariado no Oeste Paulista se tornaram atrativo quando a produção de café no Vale do Paraíba começou a entrar em decadência. No entanto, apesar das suas potencialidades, a região precisava encontrar uma solução para os 800 metros de desnível com a Serra do Mar, que dificultava o transporte das mercadorias. Assim, capitalistas brasileiros, liderados pelo Barão de Mauá, decidiram viabilizar a ligação entre a Baixada Paulista e o Planalto, para otimizar o transporte de cargas e pessoas ao porto, iniciando os primeiros projetos para a futura São Paulo Railway, que, após dificuldades técnicas e políticas, fez sua primeira viagem pelo trajeto Santos-Jundiaí em 1867. Com seu uso e difusão, deu-se um rápido crescimento e desenvolvimento da região, uma vez que novos povoados surgiam na medida em que novas estações eram criadas entre as cidades. O fluxo de pessoas tornou-se cada vez mais intenso e, em 1996, a antiga malha da ferrovia São Paulo-Jundiaí tornou-se domínio da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que passou a operá-la como a linha 7 Rubi da CPTM. A linha Rubi atende mais de 435 mil pessoas todos os dias, saindo da Estação da Luz e passando por 7 municípios. O trajeto leva cerca de 1 hora e 20 minutos e custa R$ 3,80. No que se refere à nossa área de estudo, a linha passa por 4 distritos do município de São Paulo, sendo eles Lapa, Pirituba, Jaraguá e Perus, além dos municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí, que fazem parte da região metropolitana de São Paulo e aglomeração urbana de Jundiaí. Além dos usuários do trem, esse percurso também é feito diariamente por cerca de 105 mil pessoas por meios motorizados pelas rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera, Tancredo Neves, Edgar Máximo Zamboto e Estrada do Governo. Dessas pessoas, cerca de 57 mil viajam de carro e as outras 48 mil utilizam vans e ônibus. A maioria das pessoas que viajam de carro, entretanto, tem como destino o município de Jundiaí, enquanto as que viajam de vans e ônibus viajam em sua maioria em direção aos distritos da região metropolitana de São Paulo. Levando em consideração o número expressivo de pessoas que fazem esse trajeto diariamente e visando desafogar as vias, reduzir a emissão de CO2 por meios motorizados e agilizar o trajeto direto a Jundiaí, está em pauta o projeto de Trem Expresso Jundiaí-São Paulo, proposto para servir de alternativa para eventuais atrasos e bloqueios da linha Rubi da CPTM. Seu objetivo é vencer esse percurso com uma linha ferroviária sem paradas que ligaria esses dois municípios em uma viagem de 25 minutos, com terminais na Água Branca e em Jundiaí. Mas até que ponto essa linha afetaria os municípios pelos quais ela passa? A região estudada tem uma população total de 1.438.720 pessoas, distribuídas em uma área de aproximadamente 900 km². Em termos de tamanho, se destacam os municípios de Franco da Rocha e Jundiaí, enquanto os mais populosos são Jaraguá e Jundiaí, abrigando 38,5% da população total. Assim, podemos ver que a distribuição da população não é necessariamente proporcional ao tamanho dos municípios, que têm em conjunto uma densidade total de 1.600 pessoas por km², onde os menores em área apresentam a maior densidade, Jaraguá, Pirituba e Lapa. No entanto, esses valores não são tão representativos quando falamos em Índice de Desenvolvimento Humano. Em nossa análise, podemos ver que o IDH está conectado mais diretamente com a economia, uma vez que os índices mais altos da região, considerados muito elevados, estão nas regiões mais ricas economicamente, na ordem nos distritos Lapa, Pirituba, Jaraguá e no município de Jundiaí. Apesar disso, é importante ressaltar que os outros municípios também possuem IDH favorável, considerado elevado até mesmo no município com menor índice, Francisco Morato, que é o menos favorecido economicamente. Essas análises puderam ser feitas a partir dos PIBs dos municípios, mostrando a diversidade econômica da área de estudo. Os municípios com maior PIB são Jundiaí e Caieiras, enquanto Campo Limpo Paulista e Francisco Morato são os que menos contribuem para a renda da região. Já as atividades econômicas da área de estudo giram em torno de 3 setores principais,
serviços, predominante entre os municípios e caracterizando 62,5% da renda, indústrias, representando 29,2% do total e predominante apenas em Várzea Paulista, e administração e serviços públicos, que contribuem com 8,3%. A PEA que atua nesses setores da economia totaliza 478.886 pessoas, sendo que 42,5% dessas estão concentradas em Jundiaí e apenas 8,2% em Campo Limpo Paulista. Porém, isso não significa que essas pessoas trabalham no mesmo lugar em que residem. As camadas populares foram obrigadas a afastar-se do centro como resposta à conurbação, buscando moradia mais barata e ocupando regiões com situações de infraestrutura precária fora dos centros urbanos, criando assim as cidades dormitório. Os moradores de Morato resumem a situação com uma palavra: de abandono, né? É uma cidade abandonada. Dizem tanto que é cidade dormitória, por isso. Com o deslocamento diário para o trabalho, causa um inchaço no sistema de transporte tanto público quanto privado. Na cidade de Francisco Morato, por exemplo, apenas 1/3 da PEA vive e trabalha no município, enquanto o restante desloca-se para trabalhar. Essa situação de movimento pendular se repete na maioria dos municípios dessa região. A falta de políticas públicas urbanas mais integradas em nível intermunicipal prejudica todos os setores de infraestrutura e desenvolvimento, principalmente o sistema de transporte público e a dinâmica econômica dos municípios. Os índices e dados aqui apresentados são um reflexo da falta de diálogo que deveria ser solucionada através da análise e adaptação dos diferentes planos diretores. Para a proposta do trem expresso, esse diálogo seria imprescindível, uma vez que ela abrange as diferentes esferas de infraestrutura urbana. No entanto, ela visa atingir principalmente as pessoas que utilizam automóveis particulares e fretados, visando o máximo desempenho nos trilhos, enquanto deixa de lado questões de ordem intermunicipais. Sendo assim, nos perguntamos: o que causaria mais impacto? Passar o trem por dentro das manchas urbanas ou nas regiões de área verde que as circundam? Seria ele alimentado por outros sistemas de transporte municipais? Será que esse projeto estaria associado a uma proposta de inserção urbana para os municípios por onde passa? Para um projeto dessa escala, é indispensável considerar todas as variáveis e problemáticas.